Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Está no ar mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Iniciando mais um Vejam Só. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia, pela parceria, pelo auxílio na construção que nós nos propomos a fazer aqui, nessa construção teológica, nessa reflexão, muitas vezes com algumas provocações, mas a ideia, meus irmãos, é levar até você conhecimento bíblico e principalmente te despertar para essa busca, tá bom? Para que você, depois do programa, se interesse pelos assuntos, pelos temas e avance no conhecimento, tá? Já fica aqui a minha rede social, chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder conversar também. Agradeço demais o carinho e as mensagens que recebo por lá. Zeca_Pereira, tá bom? Deixa eu apresentar aqui os meus convidados. Na sequência, a gente já coloca o tema e vamos começar a nossa conversa. Hoje, um tema teológico, né, obviamente, mas que envolve muito a nossa prática cristã também, o nosso dia a dia. E eu, particularmente, sou apaixonado por essas temáticas, porque acredito que a teologia ela só tem realmente importância quando ela afeta o nosso dia a dia, quando ela afeta a nossa vida, quando ela toca nisso. Senão, são só reflexões, filosofia, e aí muda pouco. Mas hoje eu tenho certeza que você vai aprender bastante e são assuntos que a gente vai poder e deve, obviamente, colocar na nossa prática. E para nos ajudar nessa busca, né, pelo conhecimento, pelas respostas, nós temos o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios o pastor Oséias Sampaio, ele que é ministro da Igreja Batista do Caminho, um parceiro aqui do programa. Pastor Oséias, ótima noite, graça e paz, seja muito bem-vindo, uma alegria recebê-lo, meu irmão. Amém. Boa noite, Zeca. Boa noite, pastor Michel. Graça e paz a todos aqui. Você que está nos assistindo agora, é muito bom estar aqui de volta a este programa. E hoje para tratar de um tema que eu realmente entendo ser bastante prático para o nosso dia a dia, como cristãos. Precisamos, de fato, abordar esses temas para que possamos ter uma teologia mais saudável, né, nesse sentido, e também uma vida cristã mais próxima de Deus, né? Sem dúvida, e são essas atitudes que vão fazer com que a gente cresça espiritualmente e, obviamente, cumpra o nosso chamado cristão, mas, bom, isso tudo nós vamos falar na sequência. Para iniciar, vou pedir as informações da igreja, pastor Oséias, por favor. Sou pastor da Igreja Batista do Caminho, aqui na Vila Terezinha, a igreja que fica ali depois da Vila Brasilândia, Rua Palmiro Mercado, número 29, Vila Terezinha. Nossa programação lá é de quarta-feira às 20 horas, também de domingo pela manhã, às 9h15, 9h30 e também às 18 horas, nossos cultos. Boa, também as informações. Inclusive, enquanto o pastor Oséias falava, o contato que ele disponibilizou, que é o contato pessoal, já apareceu aí para você, tá bom? O perfil lá no Instagram, você pode chegar por lá para conhecer, obviamente, um pouquinho melhor o ministério do nosso irmão e, se quiser outras informações da igreja, tá por lá também, tá? Se você não anotou, passou rápido, o contato vai ficar salvo lá no perfil oficial do Vejam Só, o @programa Vejam Só, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, obrigado. Tá certo? E temos o privilégio também de receber nesta oportunidade o apóstolo Michel Adam Vicentim, ele que é ministro da comunidade cristã Shalom Adonai. Apóstolo Michel, graça e paz, obrigado por aceitar o nosso convite. Sim. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Amém, Zeca. Muito obrigado por poder estar aqui. Para mim é uma grande honra poder estar aqui, porque eu sei que é uma grande responsabilidade a gente poder representar as doutrinas bíblicas, né? E eu me sinto lisonjeado de vocês chamar a gente novamente, sinal que a gente está fazendo uma aliança boa, né? De conhecimento da palavra, né? E o pastor também da Batista do Caminho, uma igreja muito abençoada. Deus abençoe o senhor e que nós possamos juntos edificar esse povo que está assistindo aí, né? A nossa igreja, ela fica em Mauá, na Capitão João 738, ela é localizada ali no centro de Mauá. Você pode ir, passou a prefeitura, passou o McDonald's, você vai ver ela de esquina ali. A gente tem culto de manhã e de noite, domingo, né? Tem espaço para as crianças, separação das faixas etárias de criança de 1 a 3 anos, crianças de 3 a 5, de 7 a 11 anos, para poder cuidar bem das gerações que estão sendo preparadas, né?
Então, Ótimo. nós estamos felizes e o Instagram da gente está embaixo, né? Isso, já apareceu lá Então, também no Instagram da segue igreja. a gente no Instagram e vamos para cima, né? Isso, boa. Inclusive lá tem outras informações da igreja, se você quiser tirar suas dúvidas também. E o contato que já apareceu vai ficar salvo lá no nosso perfil oficial também, tá bom? No @programa Vejam Só. Então você vai localizar lá a foto, né, do dia, né, do programa, com o tema, e vão ter lá os contatos também dos nossos convidados salvos para você poder acessar e segui-los, obviamente, e tirar suas dúvidas também, tá bom? Apóstolo Michel, de novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, Amém. tá bom? É uma alegria poder recebê-lo aqui e aprender com o irmão. Bom, vamos colocar na tela aí o tema do programa para a gente poder começar. E nós vamos iniciar, obviamente, ouvindo os nossos convidados, como eles respondem a nossa pergunta. Eu vou dar a oportunidade para você que nos assiste participar também, respondendo a nossa enquete. E aí nós vamos começar a entrar nos pormenores do tema. E a pergunta que a gente quer responder está aí na tela. Será que o pecado nos impede de buscar a Deus? Como é que funciona essa dinâmica? Afinal de contas, a gente sabe, que a Bíblia é clara que o salário do pecado é a morte, que o pecado nos afasta da presença de Deus, que o pecado entristece a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo. Paulo é muito claro ao falar para a gente não extinguir o Espírito, não apagar. Então, tem uma série de situações, de alertas bíblicos, que parecem estar relacionados com essa dinâmica. O pecado nos afastando de Deus. E é isso que a gente quer entender, como é que isso funciona, principalmente na vida do cristão. Depois eu vou perguntar sobre a vida do não crente, mas a nossa ideia, até pela nossa audiência, é falar sobre a vida do cristão, tá bom? O pastor Oseias vai começar, o apóstolo Michel também vai falar, e aí você, na sequência, participa respondendo a nossa enquete. E aí, pastor Oseias, o pecado nos impede de buscar a Deus? Sim, eu acho que é importante a gente fazer uma distinção entre o pecado e os pecados, né? Eu acho que é importante fazer isso porque nós temos a ideia do pecado original, que diz a Bíblia, todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Então, aí, esse é o pecado que você mencionou, né? O pecado conduz à morte. Então, o homem no pecado, ele está morto nos seus pecados e delitos, diz a Bíblia. Mas fomos ressuscitados por Cristo e recebemos, então, a vida através do Espírito Santo de Deus. Então, em relação ao pecado original, quem tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador já foi perdoado deste pecado. Não há necessidade agora de Jesus morrer novamente para nos perdoar. Mas ainda sofremos as consequências dos pecados, que são as desobediências, que são as nossas atitudes, que fere a santidade de Deus e fere também os conceitos que Deus estabelece para os seus filhos. Em relação a esses pecados, nós temos que trabalhar para que eles não nos afaste de Deus, porque esses pecados também nos tiram esta comunhão que nós deveríamos ter com Deus. Então, nós sabemos que o pecado ou os pecados que cometemos diariamente, eles nos tiram a comunhão com Deus e precisamos trabalhar com isso para que possamos, de alguma maneira, evitá-los, né? João vai falar sobre isso. Filhinhos, eu rogo-vos para que não pequeis. Isso. Ele espera essa atitude dos filhos de Deus. Mas se pecar, ou seja, se esse fato acontecer, saibamos que temos um advogado, alguém que intercede por nós, e não precisamos, então, deixar que os pecados nos tirem de buscar a Deus. Então, os pecados podem nos tirar de buscar a Deus, desde que você não queira buscá-lo. Porque os pecados que cometemos em si, eles não nos impedem de buscar a Deus. Porque mesmo pecadores, nós podemos buscar o Senhor. Agora, depende muito de você ter essa consciência da palavra. Tá. Eu rogo para que não pequeis, mas se pecar, vocês sabem que tem um advogado. Então, devemos reconhecer os nossos pecados e mesmo assim buscar ao Senhor. E aí, apóstolo Michel, como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? Sim, vamos lá. Bom, nós estamos afastados porque o salário do pecado é a morte, né? A morte espiritual, né? E como o pastor disse muito bem, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, existe uma separação que o homem se separou e aí Cristo ele veio fazer uma ponte do homem pecador
para Deus. E toda vez que nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo, nós perdemos a direção de Deus para a nossa vida e automaticamente nós nos afastamos da luz de Deus. E quando nós estamos nas trevas, nós não conseguimos enxergar o próximo passo, sentimos tristes, sentimos distanciados de Deus, afastados de Deus. Porém, como o próprio pastor disse, né, hoje a gente vai concordar bastante, né? Sim. Quando o apóstolo João disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, existe um advogado, e quando você confessa o pecado e abandona o pecado, você é perdoado, né? Então, a confissão e o abandono. Porque se a pessoa confessar e continuar no pecado, ela vai se afastar de Deus, né? Então, é esse ponto que a gente talvez vai divergir, porque existe a confissão e existe o abandono do pecado, né? Porque aí parece ter uma dinâmica na sua fala, pastor Michel, da necessidade de que o pecado não continue na vida. Isso. Porque se ele continuar, o afastamento vai prevalecer. Isso. Então a pessoa tem que abandonar esse pecado. Isso. Então a gente pode dizer, assim, por conclusão lógica, que o pecado afasta de Deus e vai nos impedir, então vai endurecendo, é isso? Isso. É isso. Endurecendo e entristecendo o Espírito Santo e ele se afastando. Isso, né? é o que Paulo vai falando, vai extinguir o Espírito, né? Vai apagando. E a própria palavra de Deus nos garante que quem dá essa consciência do pecado é o Espírito. Isso. Se ele está apagado na nossa vida ou extinto, a pessoa não é mais convencida, né? É isso. Por uma conclusão lógica do seu pensamento. Seria isso, né? Isso. Daqui a pouco eu quero ouvir também, pastor Zé. Calma, segura aí. Vamos lá. Deixa eu só abrir a oportunidade para quem nos assiste participar também, que eu quero saber a sua opinião, tá? E aí, meu irmão, você vai encontrar a nossa enquete no perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Inclusive, segue lá o nosso perfil também. Toda a comunicação com o programa você encontra por lá. Vamos colocar aí na tela, por favor, a enquete. Tá aí a pergunta. Ó. O pecado impede alguém de buscar a Deus? E aí, meu irmão, lembrando que a nossa ideia principal é falar do crente, tá bom? Eu vou agora, na sequência, perguntar para os meus convidados sobre o não crente, mas a ideia do programa é a gente falar da vida cristã, do crente. Então, o pecado na vida do crente impede de buscar a Deus? Vamos ver as opções? Primeira delas, sim, o pecado nos separa totalmente de Deus. Ou seja, sua vida, se você anda em pecado, se você vive em pecado, você vai estar separado de Deus. Segunda opção, não. Mesmo em pecado, nós podemos buscar a Deus. E a terceira opção é aquela famosa não sei. Então, se você tem dúvida, ainda não tem certeza, vai lá, não sei, tá bom? Na postagem seguinte, você acessa a enquete. Na outra postagem, você vai ver aquela caixinha para você poder comentar. Olha, eu acho que nos separa totalmente por causa disso. Não, ainda buscamos por causa daquilo, tá bom? Vai lá, vote e justifique a sua escolha. Nós vamos tentar colocar alguns comentários aqui também. Bom, antes de a gente voltar a essa temática que o apóstolo Michel já levantou, queria só um comentário rápido de ambos sobre a vida do não cristão. E aí, meus irmãos, eu também já vou dar um pitaco meu aqui. Parece que na vida do não crente, o pecado não tem interferência. Afinal de contas, antes de ser crente, era um pecador. E se aproxima de Deus ainda na lama do pecado, vamos dizer assim. Por favor, pastor Osíris, como é que isso funciona na vida do não crente? Teologicamente, o não crente está morto com Deus, né? Isso é o que diz a Bíblia. Ele não nasceu de novo, ele está morto. E estando morto, ele não tem como buscar Deus. O ímpio não busca Deus. E se nós olharmos bem o certo aí, nós vamos lembrar que quando Adão pecou e se percebeu que estava nu, ou seja, caiu a ficha de que ele estava morto espiritualmente, quem busca ele é Deus. Deus que vai de encontro ao homem. Então, na verdade, é a graça de Deus que busca o homem pecador, o homem sem Cristo Jesus. E ele é alcançado por esta graça, Deus o encontra. Aí vamos voltar de novo àquela questão do arminianismo e do calvinismo. Sim. Quem é que encontra quem, né? Encontra quem. Então, estando vós mortos no pecado e delito, diz o apóstolo Paulo, então nós entendemos que essa morte, um ser que é morto não tem ação efetiva. Ele é inerte. E inerte ele não pode buscar Deus.
Sim. Então, é natural a gente entender que o ser humano que não tem Deus, ele age, tem atitudes contrárias à vontade de Deus, porque ele não conhece Deus, não tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. E de maneira geral, essas atitudes que o afastam de Deus não impede, até seguindo a sua linha de raciocínio, de que Deus o encontre, Sim. de que Deus o busque. Então, assim, o pecado na vida do não crente, a gente pode dizer que não tem interferência. Se Deus o alcançá-lo, ele vai ser convencido disso. Sim. E vai se aproximar, vamos dizer assim, né? Eu creio que é isso, o Espírito Santo alcança. A gente tem uma figura que possa descrever um pouco disso do homem pecador que sem Deus, que é como aquele prisioneiro que está preso a uma bola grande de ferro, uma corrente, e ele, por mais que ele queira, ele não consegue ir em direção porque aquela bola é muito pesada. Mas quando vem o Espírito Santo de Deus e quebra aquela bola, e aí é o meu entendimento, a questão da salvação, Deus age na vida do ser humano, e a Bíblia diz que é pela fé e graça, isso é ação de Deus. Então, Deus age e quebra a corrente, e agora o homem está livre para buscar ou não a Deus. Sim. Né? Porque ele foi, de alguma maneira, alcançado pelo Espírito para tomar essa decisão, se ele quer receber essa graça que Deus entrega para ele. Então, eu penso assim, Zeca, que o homem sem Deus, o ímpio sem Deus, ele não tem como buscar a Deus. Perfeito. Ele não tem, porque não é a natureza dele de buscar a Deus, de querer as coisas de Deus, embora as pessoas, de uma maneira geral, busquem Deus, né? O índio, o indígena, qualquer pessoa que nunca ouviu falar de Deus, ele está buscando um tipo de Deus. Sim. Mas não é o Deus bíblico, né? Que nós entendemos como um Deus da Bíblia, um Deus pessoal, um Deus que se manifesta de uma maneira pessoal. Então, isso é diferente. Em relação ao cristão, isso é muito importante. O apóstolo Michel estava falando sobre a questão de afastamento, de nos afastarmos de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Eu tenho um pouco de dificuldade de conciliar esta informação com a teologia que nós entendemos, porque a Bíblia diz que quando o cristão se converte, ele nasce de novo, Deus passa a habitar nele, tá certo? Então, o Espírito Santo diz, faremos nele morada, diz o Senhor. Quando ele se converte, crê em mim, faremos nele morada, habitaremos nele. Então, o Espírito Santo passa a habitar em cada um de nós. Então, quando eu peco, depois de convertido a Cristo Jesus, e essa é natural, isso acontece quando estivermos nesse mundo, vamos ter problema com o pecado. Quando isso acontece, uma vez que eu peco, o Espírito Santo não deixa de habitar em mim porque eu pequei. Isso é muito importante, porque senão vai ficar aquela idas e vindas, né? Então, o Espírito Santo sai, me afasto e ele volta novamente. Não há essa informação na Bíblia. O Espírito Santo permanece em mim. Se eu vivo uma vida de pecado, o que acontece é que a influência do Espírito Santo ela não se torna real na minha vida, porque eu não estou permitindo que o Espírito Santo mude, porque a pessoa só vai se convencer do pecado que ela praticou pelo próprio Espírito que está nele. Agora, se esse Espírito Santo não está nele, aí ele nunca mais vai voltar para Deus, não vai se convencer nunca mais do pecado. Sim, vai estar endurecido. Boa. Nós vamos explorar essa dinâmica também. Primeiro, apóstolo Michel, eu queria falar só da influência ou da situação do não cristão, né? Eu queria que você desse essa sua contribuição aí de como funciona o pecado na vida do não crente. Sim. Eu creio que a salvação, ela é desenvolvida, ela é um processo, não é? Então, já vai assim uma questão. A pessoa ouviu e ela, pela fé, ela foi salva. E o que gerou a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, o processo da fé, ela foi alcançada pela graça por meio da fé. Então, quando a pessoa, na questão, a gente vai, não tem como não entrar, o pastor entrou no calvinismo, né? Não tem como não entrar nessas questões de Calvino, de Armínio, porque elas são bases de segmento doutrinário da teologia, qual a gente estudou, a gente decidiu crer, porque sempre a gente estudou as duas partes, a arminianista e a calvinista. E aí você vai ajuntando as peças do quebra-cabeça e decide seguir um segmento. E eu, particularmente, sigo um pouco mais assim a linha arminiana por causa da linha
de crença por causa da linha histórica e por causa do malefício que eu acho que pode ser gerado através de algumas crenças do calvinismo, como pessoa uma vez salvo, sempre salvo, é impossível a pessoa de crente desviar. Então, eu acredito que o pecado, o crente que comete o pecado entristece o Espírito Santo. Ele tem várias bases bíblicas. O pastor disse que ele não conhece as bases bíblicas, mas Jesus mesmo dizendo, olha, não torne a pecar para que algo pior não te aconteça. Quando Jesus curava uma pessoa que ela tinha uma doença por causa do pecado. E também ele dizia, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, a pessoa, se ela não se encher do Espírito Santo e não permanecer, aquele espírito imundo ele vai voltar com outros 7 espíritos. O estado daquela pessoa que se converteu, aceitou a Cristo, vai ser 7 vezes pior. Então, eu acredito que uma pessoa que já é crente e ela continua pecando, ela apostata da fé e ela acaba perdendo tudo aquilo que ela conquistou, né? Então, apóstolo, e a nossa pergunta surge exatamente por essa dinâmica. Então, assim, na minha leitura assim, da sua fala, fica claro, então, que o irmão acredita que o pecado nos impede de buscar Deus. Porque se a pessoa vive no pecado, na prática do pecado, ela perde a salvação e aí ela volta para o estágio de não cristão. Não é isso? Ela vira um apóstata, né? O que pode ser até pior, então. Pior. Então. É pior, eu acho que o cristão continuando no pecado é pior do que... É melhor que não tivesse conhecido do que conhecendo o evangelho e se desviar dele, né? Porque lá em Hebreus, que é um texto muito complexo para a teologia calvinista, o autor fala que aqueles que abandonaram não podem ser iluminados novamente, usando essa figura do apóstolo. Isso. Então, senhor, só para fazer uma leitura para o irmão responder, tá bom? Se na sua leitura ele é um apóstata, o texto bíblico fala que ele não vai poder voltar. Ou seja, então o pecado nos impede de verdade de buscar Deus. Não pode ter pecado na vida do crente. O nível da dificuldade, né? Exatamente. Então tem que ter tremor e temor. Por isso que eu prefiro ensinar o povo a entrar no céu com temor do que falar uma vez salvo, sempre salvo, porque o que aconteceu? Eu vou contar um caso que aconteceu que eu achei grave. Eu estava fazendo evangelismo numa biqueira, juntamente com alguns jovens da igreja, e de repente encontrei um traficante com a camisa de uma igreja. Não vou citar a igreja, porque o pastor, inclusive, é amigo meu, a gente joga bola junto. E aí ele falou assim, não, pastor, eu estou aqui, mas eu sei que uma vez salvo, sempre salvo, e eu vou voltar. Você está vendendo droga, eu estou falando do amor de Deus para você abandonar o pecado e você... Então, essa doutrina eu vi como perigosa para aquela vida, e por isso ali me fortaleceu a eu crer mais nessa postura, ter uma postura mais forte, esse respeito, entendeu? E aí, pastor Osíris? E aí que é interessante a posição do apóstolo Michel, mas extremamente difícil e perigosa para a vida cristã. Porque a vida cristã, nós sabemos que vivemos num mundo onde jaz o maligno e estamos sujeitos a todo momento ao pecado. Esse é o grande problema do pecado, porque pecado, a palavra no grego, né, nós sabemos, hamatia, que significa errar o alvo. Então, Deus estabelece um alvo e você erra. E quando a gente olha o alvo, você tem vários locais onde você pode atingir a flecha, né? Mas se você não atingir lá na mosca, você errou o alvo. Não importa se você chegou perto ou mais longe. Então, alguém já comparou o pecado como se alguém tivesse que pegar uma pedra daqui e jogar no Polo Norte. Nunca vai alcançar. Então, essa é a ideia. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber que as exigências de Deus, elas são muito grandes. Jesus diz, sede vós perfeito, como é perfeito vosso Pai que estás nos céus. Então, esse é o padrão de Deus, perfeição. E não é qualquer perfeição, é perfeição conforme Deus. E aí você vai chegar à conclusão seguinte, eu jamais vou conseguir atingir isso.
E quando você chega a essa conclusão, não é para você ficar frustrado e dizer, não, se eu não consigo, então para que eu vou tentar? Essa pode ser uma conclusão de algumas pessoas. Mas, na verdade, é você entender que se você não consegue, o que te dá, então, a esperança da vida futura? É a graça. É somente a graça de Deus. É por isso que Paulo vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. No entanto, não vamos permanecer no pecado para que a graça abunde mais e mais, porque o pecado nos tira essa comunhão, essa presença de Deus, essa coisa maravilhosa que nós temos com Deus, porque vem a consciência do pecado na nossa mente e aí traz vergonha, traz tristeza, traz angústia. E é nesse momento que nós devemos, com a ajuda do Espírito Santo, voltar-se para Deus, arrepender dos pecados e buscar Deus novamente, não para ter salvação, não existe isso, mas para ter de volta esta comunhão presente na nossa vida. O apóstolo Michel falou de processo, até anotei aqui, mas ele disse do processo de salvação, é isso que o irmão defende, que a salvação é um processo. O que eu estou entendendo da sua fala, pastor Uzias, é que esse processo que o irmão defende é um processo de santificação. A salvação está garantida. A salvação é um ato, né? De acordo com Romanos 5. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Está resolvido. Então, ali, porque eu entendo que apóstolo Michel é interessante, eu faço essa distinção na formação do ser humano, eu creio na tricotomia, corpo, alma e espírito. Então, no espírito é a nossa parte imortal, essa parte que Deus nos dá, nós fomos salvos no espírito. Na alma, nós estamos sendo salvos, que é o nosso comportamento, entendimento, a nossa visão de mundo e tudo mais. No corpo, seremos salvos ainda, que é na glorificação. Sim. Então, você vê que o cristão ele é salvo no espírito, então o nosso espírito volta a ligar-se com Deus, e aí recebemos o selo do Espírito Santo, que acontece no espírito. Aí entendo isso, porque isso é muito importante, porque tem pessoas que no processo de santificação vão se aprimorar mais rapidamente do que outras pessoas. Sim. Seria inclusive uma explicação, por exemplo, vou usar a questão da biqueira que o irmão citou aqui, Sim. de alguém que usa droga. A gente conhece casos de libertação da hora. Sim. A pessoa aceita Jesus e abandona o vício. Na hora. Mas também conhecemos casos de processo. Sim. Internados 2, 3, 4, 10 vezes até abandonar. Isso seria santificação. Sim, também, um processo de santificação. E também nós podemos entender, no caso citado pelo apóstolo Michel, um caso muito grave, efetivamente, né? Porque além da pessoa estar trazendo um prejuízo muito efetivo para si mesmo, ela também está cometendo um delito, né? Um crime. Um crime. Mas nós temos situações de pessoas que se convertem e cometem pecado, viviam cometendo pecado, que se convertem que ainda não mudaram esse seu comportamento. Por exemplo, uma pessoa que é muito orgulhosa, isso, né? Ou preconceituosa. Então, ela tem preconceito em relação aos seus irmãos, às pessoas. Isso é pecado, entendeu? Ser preconceito, tratar o outro como inferior, isso é pecado, de acordo com a Bíblia. Ele se converte, mas ele ainda continua praticando isso porque ele não entendeu até essa dinâmica da vida. Ou então ele é um marido agressivo com a esposa. Né? Ele é agressivo e tal, ele fala, não, eu entendo que deve ser assim, esse é o meu jeito e ninguém vai mudar. Então, só o Espírito Santo que vai falar no coração dele até ele ser sensível à voz do Espírito e se converter. Por isso que eu entendo essa questão do pecado, porque muitas vezes a gente classifica o pecado, né, como sendo especialmente os pecados morais e sexuais, mas nós temos muitos pecados, apóstolo Michel, que a gente nem percebe muitas vezes que estamos pecando. A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Então, quantas vezes eu, consciente que eu posso fazer o bem, eu não faço? Isso. Eu passo semanas e semanas sem ajudar ninguém, sem estender um prato de comida, ajudar uma pessoa. Muitos crentes estão assim, estão na igreja levantando a mão, buscando ao Senhor e buscando a Deus. Porque talvez eles não tivessem consciência de que isso também é pecado. E eles creem que estão buscando o Senhor, que estão buscando a Deus. Mas se fosse um outro pecado sexual, ele teria receio de buscar o Senhor nessas condições. E aí, nessa dinâmica que o pastor Uzias comenta, apóstolo Michel, teria uma dificuldade muito grande na sua linha de raciocínio, porque esta pessoa que tem esse pecado, às vezes até inconsciente, ela não está salva, ela está afastada de Deus.
Sim, mas é que existe pecado para a morte, existe o pecado da blasfema contra o Espírito Santo e do apostatar da fé, que são os que a pessoa pode perder a salvação somente com esse pecado, que diz em Hebreus mesmo, né? Que é impossível que ele seja renovado, porque ele expôs... E também, quando diz, acho que é Coríntios, capítulo 3, versículo 7, que diz que acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e quem pecar contra o templo do Espírito Santo, o Senhor o destruirá. Então, eu acredito que existe pecados mortais, existe o pecado, porque como a salvação ela é um processo, então... Diz lá em Romanos 10, 8, a salvação, a palavra está junto de ti, na fé que pregamos através da fé. A saber que com a boca confessou e no coração credes, serás salvos, né? Então, nós temos que crer que Jesus ressuscitou, a gente já é salvo, né? Agora, a questão da continuação da pessoa no pecado, né? Esse é o grande problema, da pessoa permanecer no pecado, porque nascer do Espírito, automaticamente ela larga o pecado, que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, eu acredito que um sinal de uma pessoa salva, porque existe uma pessoa convertida e ela não... e existe a pessoa convencida, que ela está lá, mas ela não tem fruto de arrependimento. Então, um sinal da salvação dela é a santificação. E a santificação é o quê? É a ausência de pecado. Então, foi claro na minha maneira de explicar? Não, foi muito claro. Foi muito claro. Inclusive, acho que está totalmente coerente com a linha que o irmão defende e o pensamento que o irmão defende. E a minha pergunta na sequência era essa. O irmão acredita, assim como Wesley defendia, que é possível viver sem pecar aqui nesse mundo? Se é possível... É possível você pecar e se arrepender, né? Pecar e se arrepender. Viver sem pecar é impossível. Viver sem pecar é uma grande luta, mas é possível. É possível. É possível viver. É possível viver se santificando. E eu faço essa pergunta, apóstolo, porque assim, na sua linha que o irmão tem defendido, o pecado vai impedir essa santificação. Ou seja, Sim. Vamos imaginar aqui que o cristão está andando, está lá numa linha reta, certo? Ele peca, ele para, ele volta, ele vai regredir. Esse processo, inclusive de salvação aqui, na ideia do irmão, ele é impedido pelo pecado. Por exemplo, vou tentar lembrar a vez que eu pequei, Pequei, já crente, não faz muito tempo, pequei. Como que eu me senti? Senhor, sentindo distante de ti. Então, como diz naquele louvor da Ana Paula, fala, distante de ti, Senhor, não posso viver. Então, a gente se sente distante de Deus. Eu me sinto distante de Deus quando eu peco. E aquela distância de Deus, eu fico constrangido pelo amor de Deus, pela graça, pelo sacrifício da cruz. E aí eu corro para me arrepender e para confessar os meus pecados e abandonar o pecado, porque senão o perigo assim da maneira de eu ver do pastor acreditar é assim, a pessoa, eu me arrependi, mas olha só, é um processo que um dia eu largo esse pecado, eu vou me santificar um dia e esse pecado está em mim mesmo, vai continuar aqui, e aí a pessoa começa a se acomodar. E você vê que ela perde a direção de Deus, porque ela se afastou de Deus através do pecado. Então, eu acredito na santificação, que é a ausência do pecado. Então, santificar e não ficar pecando, não é? Se tornar santo, né? Então, mas eu acho que a santificação é justamente esta consciência da minha pecaminosidade. Não necessariamente largá-lo. Não necessariamente... só saber que mas não largar. Não é questão de não largar, é a consciência de que sou pecador. E de que o que me garante a minha salvação não é a minha atitude, não é o que eu faço, é a graça. Porque se fossem as minhas atitudes, apóstolo Michel, você poderia se concentrar em 99
99,99% de perfeição e faltar 1%. E Paulo diz que se você descumprir você quebra tudo, né? Que aí é questão legal, da lei, do legalismo, né? Porque todos nós somos criminosos perante a lei de Deus, porque cometemos erros. E o fato de, por exemplo, eu pensar algo que não deveria pensar, que não fere ninguém, mas é um pecado contra Deus. E, diferentemente de uma atitude que eu tenha contra o meu irmão, de agressão contra ele, que vai ser uma atitude ruim contra Deus, mas também uma atitude perante a sociedade, que eu vou ter que responder por esse ato. Então, a gente tem que entender que a santificação, que é uma busca constante, e esse processo nunca termina, porque aí, na sua cosmovisão, a pessoa parou de pecar, ele completou o processo de santificação. Então, nessa hora, ele já pode subir para o céu. Por que ficar mais aqui, entendeu? Olha, parei, não peco mais, então já posso ser promovido, porque passei pelo processo já. Mas nossa vida será sempre assim. Enquanto eu viver nesse mundo, eu estarei no processo de santificação. Porque quanto mais santo eu me torno, mais pecador eu me vejo. Olha que loucura isso. Porque o que é a santidade? A santidade é basicamente você se aproximar mais de Deus. Então você se aproxima da luz. Deus é luz. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais a luz revela as minhas impurezas. Seria até uma ideia, pastor Zé, de que a santificação vai revelando os pecados que eu tenho, que eu nem imagino que são. Sim. Paulo, se você colocar como exemplo, Paulo talvez fosse um homem que buscava viver a santidade da melhor forma possível, vivendo integralmente para a obra de Deus, né? E ele vivia num tempo que não tinha muitas coisas, diríamos, né? A questão da TV, de televisão, de tudo essas coisas que nós temos hoje que estão aos nossos olhos, né? Então, a Bíblia diz, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será purificado. Mas, mesmo assim, Paulo diz, miserável homem que eu sou. As coisas que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, eu acabo fazendo. Isso. Romanos, capítulo 7. Então, ele diz, quem pode me livrar disso? Mas, graças a Deus, porque o Espírito Santo de Cristo me livra desta morte, do peso dessa morte. É só o Espírito que nos livra da morte. Isso. E ele continua no 8, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí a segunda parte que não anda segundo a carne, mas que anda no Espírito. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Então existe o crente carnal, existe o crente espiritual e existe o homem natural, que não conhece a Cristo, né? O crente carnal é aquele que ele conhece, e eu acredito que esse que conhece é pior do que aquele que não conhece, porque ele peca consciente, ele faz o erro sabendo que ele está cometendo o erro. Então, se ele não se arrepender, aqui ele vai... vamos citar um exemplo polêmico sobre Judas. Judas se suicidou, não foi? Sim. E aí, o que os irmãos acham? Será que Judas foi salvo ou Judas foi condenado? Porque ele caminhou com Cristo, ele foi escolhido como apóstolo de Cristo, porém, ele cometeu um pecado mortal. Eu, na minha maneira, eu tenho uma maneira de acreditar, mas eu gostaria de saber a maneira de vocês acreditar, para a gente poder ampliar nossa maneira de entender isso. Você quer começar respondendo sobre o suicídio? Se você acha que é um pecado mortal? É um bom tema para o Vejam Só, uma opinião, né? O suicídio. Porque nós tínhamos uma visão antigamente que, até como o apóstolo Michel colocou, né? Eu fico muito preocupado de dar essa visão, porque as pessoas acabam, né? Ele falou, acabam se apegando nisso e aí peca à vontade porque, né? Eu sou salvo mesmo, então eu vou pecar. Mas aí é justamente porque a pessoa não entendeu a graça, entendeu, Michel? A graça de Deus é entender que só somos realmente miserável e pecador, né? E que se ela não chegasse na nossa vida, nós estávamos perdidos para sempre. Então, antigamente, as pessoas pregavam muito isso. Se você se suicidar, perdeu a salvação. Né? Então, é isso. Agora, aí as pessoas vêm agora, recentemente, abordando esse tema, haja vista
vários pastores, homens de Deus, abençoados de Deus, se suicidaram. E aí? Sim. Então esses homens perderam a salvação. Então, qual é a opinião, pastor? Nós fizemos um programa aqui recentemente falando sobre o suicídio. Eu até... Que é o Setembro Amarelo até agora. Até tornei a minha visão aqui, vou fazê-lo de novo. Eu acredito, apóstolo Michel, telespectadores, que salvação é uma categoria de Deus. Só Deus que pode falar quem é e quem não é salvo. Isso não cabe ao homem falar. A gente não tem essa condição. Então, eu acredito que, inclusive, o suicídio não é um pecado mortal. Vejo que a Bíblia traz o único pecado mortal como uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Para esse não tem salvação. Com relação ao suicídio, não. Então, eu não consigo falar que um suicida, ele perdeu a salvação ou não foi salvo, tá? Não posso afirmar isso e não vejo o texto bíblico falando sobre. Inclusive, o texto que o irmão citou, de atentar contra o templo do Espírito, que muitas vezes é usado nessa perspectiva, eu não vejo essa possibilidade, porque se fosse assim, os sedentários também não seriam salvos. Não seriam salvos. É mesmo abordagem. Não é verdade? Ele está atentando contra o corpo do Espírito. Inclusive, o cara infartou. É sedentário? Não é uma casualidade. Não, Quem que plantou aquele infarto? A própria pessoa. É um suicídio a longo prazo. Avisado, já. Exato. É um suicídio a longo prazo. A longo prazo. Às vezes o cara foi alertado pelo médico. Seu colesterol tá alto, meu irmão, você tem que tomar o remédio. Eu não tomo. Estou atentando contra o corpo. Então, assim, eu não vejo essa relação direta. Sei que é um tema polêmico, acho que a gente já tratou bastante aqui, mas essa é a minha leitura. Eu não consigo ver nem o suicida. É óbvio que isso vai corroborar, e quem assiste sabe, do meu pensamento e da linha teológica que eu defendo. Tá bom? Mas também não é o caso aqui. Mas não tem problema. Sou eu que estou debatendo. Não tem problema. Mas essa é a minha resposta. Só para não fugir da pergunta. Essa é a minha resposta. Não vejo o texto bíblico falando isso. Até porque, de maneira final e definitiva, a salvação é de Deus. Só com Ele. E aí, apóstolo, vou colocar uma outra questão. A sua leitura parece muito a gente olhar lá para a carta de Tiago e ver a perspectiva de fé mais obras. No sentido de as obras vão ter uma parcela no processo de salvação. É isso? Não necessariamente que a fé ela vai ajudar a demonstrar que aquela pessoa é salva. Porque quando alguém nasceu do Espírito, né, na minha maneira de ver, quem nasceu do Espírito vence o mundo. Então, existem pessoas que foram convencidas. No caso, vamos voltar em Judas para a gente poder selar, porque acabei não dando minha opinião, né? Isso. Então, eu acredito assim, é igual o senhor disse, pastor, se Judas se suicidou e foi salvo ou não foi salvo, só Deus que sabe disso, né? É só Deus. Mas na minha maneira de acreditar é assim, pode ser que ele amarrou a corda no pescoço, se pendurou lá, mas no momento que ele estava agonizando ali, meu Deus, o que eu fiz? Eu não deveria ter feito isso, eu me arrependo. Se ele se arrependeu naquele milésimo, a pessoa pulou do prédio durante o caminho, ela se arrependeu. Não, eu quero mesmo me afastar, não tem nada a ver, isso aqui eu não quero. Porque ele apostata da fé durante o processo do suicídio, porque ele desmerece a vida que Deus deu para ele. Mas, então, pastor, a minha linha de crer é nesse sentido. Mas você não acha que é muito complexo isso? Porque, então, o irmão tem que colocar nesse bojo uma série de irmãos que não cuidam do templo do Espírito. E eles estão nesse processo de suicídio. E estão achando que está tudo bem. Foi aquilo que o pastor Oséias falou. A pessoa peca sem saber que está pecando. Nós já falamos isso aqui de consciência, né? Nós já falamos isso aqui no Vejam Só. O cristão, e aí não é esse o debate, mas ele não consome bebida alcoólica, porque faz mal para o corpo. Não fuma, porque faz mal para o corpo. Sim. Mas todo mundo sabe que o crente come mais do que deveria comer e todo mundo faz piada com isso. Sim. Então, nós estamos num processo de verdade. Pastor, eu entendo, respeito a sua opinião, acho que é coerente. Mas o meu problema com essa leitura é que nós vamos ter que colocar muita gente, que inclusive está dentro da igreja, muito pastor, muito obreiro,
que não cuida do templo do Espírito, que está nesse processo de suicídio. Como é que fala? Sim. Eutanásia tem um nome. Esses dias deu até uma polêmica lá na Suécia. Assistido, né? Isso, obrigado, apóstolo. Suicídio assistido. Mas é interessante, eu tenho um exemplo que eu acompanhei de um irmão da igreja, ele tinha diabetes e o quadro avançou e o médico receitou dizendo que ele não poderia comer doce. Sim. Evidentemente. Ele comia só escondido. Pensa alguém que comia doce como sempre. Ele tinha uma carência de doce muito saber grande. Que não podia, né? E aí o que aconteceu? O processo dele, ele ficou cego, né? Deu cegueira. Eu acompanhei e vi a dificuldade que ele tinha para subir no ônibus, para ir ao hospital fazer hemodiálise, porque o rim também começou a parar. Sim. E o processo foi rápido para a morte. E ele acabou falecendo. E, para todo efeito, no entendimento dele, ele não estava errando comendo. Não era pecado comer. Estou entendendo. Né? Eu estou comendo, porque comer é o quê? É graça. Mas essa comida trazia prejuízo para si. Então, isso é muito importante a gente olhar por esse lado de que que Deus é graça, Ele está sempre gracioso para nos abençoar. Né? Mesmo quando nós erramos, mas aí o que Deus espera é que você reconheça e humildemente retorne a viver nessa comunhão com Ele, porque o que o pecado nos tira é, de fato, essa dependência, essa comunhão com Deus, mas Deus sempre está lá, sempre está à nossa disposição como um Pai amoroso, porque é isso que eu entendo, uma pessoa que se converteu, ela se torna filho de Deus. E uma vez filho, e aí volto à ideia, uma vez filho é filho sempre. Sim. Mesmo que ele se afaste, como o filho pródigo, se afaste. E pode ser que ele lá na frente lembre, na casa do meu pai. Então eu quero voltar para esse convívio, né? Se ele lembrar, se arrepender e voltar... Mas se ele morresse lá, ele continuaria sendo filho. Percebe? Porque o pai estava esperando o filho voltar. Ele não voltou, morreu como filho. É por isso que eu entendo, porque essa questão é muito importante. Por isso, o senhor entende por que eu acho que essa visão é mais perigosa? Porque, se ele morrer lá como filho, mas não, tudo bem. Apóstolo Michel, olha, presta atenção aqui. Ó. A pessoa, o casal, vai para a igreja, e aí no final do culto eles adoram a Deus, tudo bem. No final do culto eles discutem. O marido grita com a mulher, xinga com ela e tal, e tal. Até dá um tapa e infarta tamanho... E aí? No caminho para casa, eles estão indo para casa, bate o carro, porque está nervoso da discussão, e aí ele acaba morrendo. Ele é salvo? Ou não? Ele foi salvo? Não deu tempo dele para pensar assim, Senhor, me perdoa, porque você não deveria ser. Está indo num caminho que é bom a gente discutir, porque isso é dúvida que tem frequentemente com o nosso povo da igreja, né? Então, é bom a gente ter essa visão ampla. Vamos, assim, refletir um pouquinho em alguns versículos em Gálatas 5. Né? Gálatas 5 fala sobre se colocar debaixo do jugo da escravidão, né? Então, estáis, pois, firme na liberdade que Cristo vos libertou e não vos meteis debaixo do jugo da servidão do pecado, né? Então, Gálatas 5, 22 e 23 vai dizer assim, que... fruto do Espírito. Fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, eu vou citar só alguns tópicos para o pessoal que não conhece esse texto muito bem. Eu sei que os irmãos conhecem, mas diz lá, as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, ira, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, das quais que antemão vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa carta estava sendo escrita para uma igreja de cristão. Então, estou falando para vocês, cristãos de Gálatas. Vocês, cristãos de Gálatas.
eu já disse isso, e os que continuam cometendo essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eles não estão escrevendo essa carta para os ímpios, porque o ímpio já tá morto, jaz no maligno. Condenado. Então, por isso que eu digo que é importante a gente ter essa visão ampla, porque o apóstolo Paulo está dizendo que não vai herdar o reino de Deus quem comete essas coisas. Glutonaria, inveja, heresia, ira, peleja, deu tapa na mulher. Então, o caminho, ele continua sendo estreito. Na minha opinião. A graça vem pela fé. Então, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor será salvo. Então, eu acredito, eu prefiro pregar essa doutrina e acreditar nessa linha, fazer uma pessoa entrar no céu com temor, do que a pessoa entrar cheia de graça, viver no pecado e depois vai para o inferno. Porque ela acreditou numa doutrina que ela ficou um pouco mais frouxa na sua postura. Eu estou dizendo o motivo de eu decidir. Porque a gente decide a linha que a gente vai acreditar. Porque a linha arminiana e calvinista, as duas têm uma base que, se você for estudar, você fica balançado. Tem base bíblica. As duas têm base bíblica. Ou pelo menos nascem de lá. Michel, o irmão não teme o fato de a pessoa ouvir isso, ela chegar à conclusão de que ela não é capaz de agradar a Deus dessa forma? Que ela jamais vai se enquadrar nesse processo e dizer, poxa, agora eu estou firme e tal. Ela está sempre pisando em ovos, porque se eu pecar, eu vou perder a minha salvação. E aí, como lidar com isso, com essa tensão, né, da vida cristã? Porque a pessoa pode chegar a uma conclusão, e o diabo gosta de usar isso, tá vendo? Você não você não foi salvo, você errou. Ele te abandonou. Para responder, nós vamos para o intervalo, tá bom? Por favor, vamos lá, apóstolo. Também. Não, pode responder, responder. Tá bom, pode responder. Isso, responde, e depois da resposta, tá bom. Nós vamos para o intervalo. É porque eu acredito que que Jesus disse, aquele que quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia. Então, eu acredito que para mim deixar de ser glutão, eu preciso negar a mim mesmo. Para mim deixar de ter ira, para mim deixar de ter as obras da carne, eu preciso negar a mim mesmo, né? Então, o apóstolo Paulo, quando ele diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, como que eu posso falar que vai herdar o reino de Deus? Não. Você bateu na sua mulher, mas, sabe, você é salvo, você vai herdar o reino de Deus. Querido, o caminho é estreito. Então, eu tenho essa linha de raciocínio porque eu acho que faz mais sentido para mim, né? Uma linha meio arminiana, né? Aquele que perseverar até o final será salvo, né? Meio arminiana, não. Totalmente arminiana. Né? Mas agora, vamos pro intervalo, tá? Eu preciso ir pro intervalo. Agora, só pra jogar uma pimentinha nisso aí também, apóstolo Michel. Você gosta, né? Eu gosto. Que eu acho que é isso que o pastor Oséias quer falar, é que o problema é que às vezes a gente enxerga os extremos. Então, por exemplo, você citou a ira do homem que bate na mulher. Nós estamos falando de um caso extremo, certo? Sim. Que se isso conta na igreja, todo mundo se escandaliza. É que vocês comentaram. Não tem problema, né? não. Por isso que eu usei esse exemplo. E foi muito bem, apóstolo, porque é realmente uma representação da ira. Entretanto, contudo, porém, o cara que está no trânsito e se ira no trânsito, ele está no mesmo lugar. E muitas vezes a gente não vê. Acho que é isso que o Oséias está querendo dizer. Às vezes a gente corre muito lá no extremo. O pastor da igreja adulterou, largou a esposa e ficou com a amante. Meu Deus do céu, que pecado, a igreja empolvorosa. Mas ninguém fala do irmãozinho que está no portão, olhando as meninas que passam para academia, todo dia naquela roupinha, e fica lá, que segundo o texto bíblico, também está adulterando. Eu acho que é essa complexidade que o pastor Oséias está querendo falar. De extremos que a gente olha e na hora sabe, e de pequenas atitudes que a gente comete todos os dias e que às vezes a gente não se encaixa. Eu acho o trânsito assim, fundamental para você entender o caráter cristão. Exemplo, né? Porque assim, é uma coisa simples, banal,
é que talvez não sirva para o Brasil inteiro, né? Mas, meu irmão, para quem é de São Paulo, você falar do trânsito, assim, é um desafio para o cristão. Eu mesmo tem dia que eu prefiro largar o carro, porque se eu pegar o carro, eu sei que o pecado vai dominar. Não tem jeito. A carne domina, né? Pela madrugada é muito duro. É muito difícil. É muito difícil. E a ira toma conta. A ira toma conta. Às vezes você fica lá, ai, que vontade de jogar o carro nesse motoqueiro. Ai, que vontade de fechar esse daqui. Ai, que vontade de não sei o quê. Às vezes você faz. Às vezes você não faz. Mas é duro. E é ira. É isso que eu tô querendo dizer. É ira. E aí, mas a gente acha que é normal, né? Vontade é ira. Mas se você concluir, você peca. Irar, mas não pequeis, né? Então, mas ali o texto fala só de ira, né? O texto de Gálatas, ele coloca a ira, ele não coloca a manifestação disso, né? Ele coloca a ira. E é por isso que eu digo, então, a glutonaria, às vezes a gente entende a glutonaria como o culto através da comida. Que nenhum cristão pratica isso. Nenhum cristão faz isso. Mas a glutonaria fala do excesso de... excesso, E aí todo mundo vai. Gente, o Brasil, não só o Brasil, né? Mas o mundo é preparado para isso, né? O rodízio tá aí para isso, né? Ninguém vai no rodízio para comer pouco. Muito pelo contrário, o cara fala, vou ficar até... Nem vou tomar um café para chegar lá e comer dobrado. Não come nem arroz e feijão, só para caber mais carne, né? Gente, deixa eu ir pro intervalo, mas é só essas coisas. Só pra gente entender a complexidade do tema, tá bom? Intervalo. Na volta, o bloco é mais curtinho, mas vai dar tempo das considerações finais e da conclusão, tá bom? Então, o apóstolo Michel vai fazer, o pastor Osias vai fazer também. E eu espero que o programa tenha despertado em você essa reflexão. De fazer pensar, gente. Aqui a ideia não é convencer ninguém de que um lado é certo, de que o outro... Não, é te fazer pensar. E a partir disso, você se aprofundar no conhecimento. Antes do intervalo, telefone da grade. Inclusive, você quer estudar teologia, que é um local preparado para te ensinar os caminhos da teologia, da interpretação do texto, das escrituras, vai na grade. Código 11 3115 0819. 11 3115 0819, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT, vem conhecer aqui a emissora, a programação, tudo aí para você, tá certo? Tenho certeza que você vai se apaixonar e curtir demais aquilo que a gente prepara por aqui, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. É isso aí, estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. Agora, nesse bloco, nós vamos para as considerações finais e para a conclusão desse tema. Será que o pecado nos impede de buscar a Deus? Pastor Osias Sampaio, apóstolo Michel Adam Vicentim, que nos ajudaram, e foi um primeiro bloco, assim, impactante, tá? De muito aprendizado. Certeza que foi bênção. Nesse bloco, considerações finais e aplicação do tema, tá bom? Deixa eu só... dar aquela moral para você que participa, eu vou mostrar as fotos dos nossos telespectadores que mandam aqui para concorrer às nossas canecas, tá bom? São as canecas mais pedidas do Brasil. O que eu recebo de mensagem do pessoal querendo caneca não tá escrito, tá bom? Mas, mande a sua foto, tá aqui as redes sociais, programa Vejam Só, tanto no Instagram quanto no Facebook. Uma foto assistindo o programa, você aparece, concorre. Nome completo, cidade e estado junto com a foto, tá bom? Vamos lá colocar as fotos aí pra gente poder dar aquela moral pros nossos telespectadores. A primeira delas vem de Minas Gerais, da cidade de Frutal. E quem aparece aí, Tiago Carrilho, nosso telespectador lá de Frutal. Grande abraço aí, galera de Frutal e de Minas também, que nos acompanha demais. Obrigado, viu, Tiago? Deus abençoe, meu irmão. Agora aqui em São Paulo, capital, no bairro da Vila Matilde, quem aparece aí é a Kesley, nossa telespectadora também. Boa, Kesley, Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho, pela audiência também. E encerramos nosso passeio aqui no interior de São Paulo, na cidade de Taubaté. Moacir Rodrigues é o nosso telespectador lá de Taubaté. Obrigado, Moacir. Deus abençoe, meu irmão. Grande abraço aí para você, toda a galera de Taubaté, inclusive José Maria, nosso parceirão aqui na HIT também, e que continua aí carinhosamente
dando carinho da sua audiência lá em Taubaté, em toda a região ali do Vale também, tá bom? Faça você como os telespectadores, manda a foto e você vai concorrer à nossa caneca, tá aí, ó. A caneca pra você, tá bom? Nós vamos mandar na sua casa, tá certo? Então manda a foto e você concorre, tá bom? Meus irmãos, vamos lá pros finalmente, considerações finais, né, e a aplicação. Apóstolo Michel começa, depois o pastor Oséias encerra o bloco, 3 minutinhos para cada, tá bom? Vamos lá, apóstolo Michel, por favor. Maravilha. Bom, o que eu avaliei, né, que é muito importante a gente ter essa graça no nosso coração, que, como o pastor disse, a graça é um favor imerecido, não vem de nós, não vem do homem para que ninguém se glorie, não vem das obras do homem. A graça, ela é, assim, algo que... As garras da graça nos alcançou. Porém, eu coloco, assim, a importância da gente ter o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. O temor, ter a santificação, não se acostumar com o pecado. Então, quando a gente vai nessa linha um pouco mais arminiana, ela é para ativar um temor no coração das pessoas e para que as pessoas não banalizem a graça de Deus, porque o próprio apóstolo Paulo disse que muitos banalizaram a graça de Deus e ele disse, eu decidi não resistir à graça de Deus. Porém Estevão, quando estava sendo apedrejado, disse, esses homens resistiram à graça de Deus. E dentro da doutrina calvinista, diz que a graça de Deus é irresistível, né? Porém, Estevão disse que os homens resistiram à graça de Deus em Atos capítulo 7. Então, que nós possamos nos render à graça de Deus, que é um favor imerecido, que a graça vem através da fé na palavra de Deus que nós ouvimos. Então, a fé entra através da palavra de Deus, nós ouvimos, cremos, somos salvos quando nascemos da água e do Espírito, que é aquilo que Jesus disse para Nicodemos, necessário é nascer de novo. E aquele que nasce de novo vence o mundo. Então, que você venha ter força para vencer o mundo, se santificar, se transformar, viver com todos os frutos do Espírito, rejeitando as obras da carne, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus com a renovação da mente. Então, metanoia é mudança de mente. Mudança de mente gera mudança de atitude. Eu tinha problema de ter ira com a minha esposa, só que eu provocava a ira nela e ela vinha para cima de mim, sabe? Ela pecava mesmo, mas eu provocava ela. Hoje, a gente virou um referencial. Hoje, se eu provoco ela, ela consegue se segurar. Então, vamos dizer que ela alcançou um nível de fruto do Espírito e nós que éramos um exemplo de bagunça, droga, mentira, pecado, prostituição, hoje nós somos um exemplo de santificação, de santidade. Ganhei minha família inteira para Cristo pela mudança que nós tivemos. Então, eu acredito no poder transformador da graça de Deus e da nossa santificação também. Por isso que eu defendo essa linha de que se pecar, a pessoa se afasta de Deus, tá Perfeito, bom? perfeito, apóstolo Michel. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Uma alegria ouvi-lo, aprender com o irmão. Tenho certeza que quem nos acompanhou também foi edificado. O contato da comunidade que o irmão dirige está salvo lá no nosso perfil do Instagram. Então, se você quiser outras informações, chega por lá, no @programa Vejam Só. Mas eu entendo vocês e gosto de ouvir essa linha, viu, também. Eu não tenho nada a ver com isso. É o pastor Oséias que está defendendo. Inclusive, vai ter oportunidade agora de fazer as considerações finais. Pastor, por favor. Muito bem, queridos. É importante fazer aqui um resumo e dizer o seguinte. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, é um convite de Deus que devemos buscar. Mas somente o crente, os salvos em Cristo Jesus, é que tem esta garantia de poder buscar a Deus, de se achegar a Deus. O homem sem Deus, ele não tem nenhuma motivação, nenhuma força para isso. Então, você que é um salvo em Cristo Jesus, foi alcançado por Ele,
tem esse convite aberto sempre para se achegar a Deus. No entanto, sabemos que o pecado, ele é um empecilho. Hebreus vai dizer isso, devemos lançar fora todo o pecado e o empecilho que nos impede de correr a carreira cristã. Então, nós temos aí uma orientação da Bíblia para que a gente nos livremos de todos os empecilhos que podem nos impedir de nos achegar a Deus. E o pecado é um deles. Mas nós temos que entender que ele não pode nos afastar de buscar a Deus, porque é justamente através do Espírito Santo que vai nos ajudar a aproximar de Deus para receber graça no tempo oportuno, para receber o perdão de Deus. Devemos lembrar e entender que enquanto vivermos nesse mundo, não haverá nenhum homem como Jesus que não teve pecado. Nós viveremos sujeitos ao pecado diariamente, estaremos sujeitos ao pecado e precisamos muito dessa graça de Deus para nos reconhecer pecadores e nos achegar a Ele pedindo perdão, graça e misericórdia. Essa é a palavra do apóstolo Paulo, sempre buscar esse perdão, graça e misericórdia. Eu creio que talvez o cristão deveria estar constantemente pedindo perdão a Deus, como diz o salmista no Salmo 19. Perdoa-me, Senhor, dos pecados que me são ocultos, porque isso vai nos levar a ter uma humanidade maior, uma humildade também de reconhecer que somos pecadores e que só somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Não são pelos nossos atos, mas pela graça e misericórdia. Portanto, mesmo que você esteja afastado do Senhor, vivendo uma vida que você reconhece que não agrada a Deus, busque o Senhor. O Espírito Santo vai te dar força para você buscá-lo e receber o perdão e a graça. Amém. Obrigado, pastor Oséias, também pelo carinho. É sempre um privilégio recebê-lo aqui no programa. Deus continue abençoando sua vida, o ministério também, os contatos, né, que o pastor Oséias disponibilizou. Estão salvos lá no perfil do Vejam Só, @programa Vejam Só, chega por lá, tá bom? Bom, nós vamos encerrar o programa de hoje com o resultado da nossa enquete, né? Vamos ver aí o que os nossos telespectadores responderam. Põe na tela aí, por favor, nossos internautas, né? Tá lá, o pecado impede alguém de buscar a Deus? Vamos ver como é que ficaram as parciais. 56% responderam que sim, o pecado nos separa totalmente de Deus. 43% que não, ainda podemos buscar a Deus, e 1% no não sei. Ficou até, de certo modo, equilibrado ali, 57% dizendo que separa totalmente, 43% dizendo que não separa, que nós podemos buscar mesmo que ainda pecadores. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou lá pela internet também. Obrigado, viu? Deus abençoe a vida de vocês, e a nossa oração é que o programa realmente seja bênção, que edifique a sua vida e que te ajude e auxilie nessa caminhada. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.